Muito bem, graças a Deus, queridos, nós estamos agora em plena gravação, o material está seguindo. Vamos, então, seguir o que está propondo no nosso estudo de hoje. A disciplina da reflexão. Então, vamos trabalhar nesse material, que é a parte 4 da nossa série Prosperidade Bíblica, e nós vamos ter logo esse versículo inicial. Eu gostaria de que alguém fosse voluntário para poder ler esse versículo que está na tela, por gentileza. Pode abrir seu microfone e fazer essa leitura para nós. Eu posso ler, pastor? Salmos 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Assim, nós percebemos que esse texto ele está pedindo uma espécie de autorização. Que as palavras da minha boca, Senhor, ela tenha essa riqueza de meditar, de fazer meu coração refletir em Ti e possa ser isso agradável a Ti, Tu que és a minha própria rocha, o meu resgatador, o meu Senhor em si. O desejo do salmista aqui nesse caso era colocar a sua própria vida de acordo com a vontade do Senhor, abrir o seu próprio coração e a sua mente para que pudesse ser um canal aberto de céus e aquele momento que ele estava experimentando. Isso traz para nós agora exatamente o combustível para o que nós vamos trabalhar neste estudo, nessa noite. A reflexão, ela não é um simples ato passivo, é uma busca ativa, uma contemplação profunda e, acima de tudo, um garimpo induzido. Assim como o garimpeiro revolve a terra em busca do que é precioso, quem reflete mergulha nas camadas da própria consciência para extrair o que é eterno. Refletir é a cura do espírito. Busca-se o bem e expele-se o mal. É necessário entender que isso é uma espécie de dicotomia. A reflexão, ela não trabalha apenas de um lado só, é como se fosse o que a Bíblia fala, né? Que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. Então, nessa dicotomia, nós temos aqui, primeiro, buscando o bem e expelindo o próprio mal no outro lado. Então, a reflexão, ela trabalha dessa forma. Por isso que nós vamos trabalhar com essa profundidade a partir de hoje. São poucos slides, mas de uma profundidade muito grande para cada um de nós. Alguém, por gentileza, pode ler o que está aí na tela? Por favor, pode continuar, Robson, se quiser, ou outra pessoa pode ler. Eu leio, pastor. Por A favor. razão que alimenta a fé. Para que a reflexão seja eficaz, ela deve ser razoável. O raciocínio lógico e meditado não é inimigo da fé, mas seu combustível. Quando lemos a palavra, observamos a vida de forma reflexiva. O raciocínio alimenta o espírito. A fé é extraída diretamente da leitura e da experiência. O resultado é um louvor sincero e um espírito preparado para agradecer genuinamente, abraçando a bênção com consciência. Muito bem. Aí nós percebemos que a reflexão, ela alimenta a nossa própria fé. E como a gente falou no anterior, a gente tem que colocar essa dicotomia, essa dualidade ocorrendo. Nós estamos abraçando o bem e, ao mesmo tempo, expelindo o mal. Isso é a força que a reflexão traz para nós. Vamos ver em seguida. Alguém pode ler o texto que está aí? O veneno do negativismo. A reflexão deve servir como um filtro que expele o negativismo. O negativismo não é apenas um mau humor, é uma postura espiritual perigosa. Ele nega a fé, nega a Deus e acaba por abraçar a maldição, opondo-se diretamente à justiça divina.
Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Provérbio 15, versículo 4. A reflexão induz o nosso discurso, que deverá ser uma confissão aberta de Deus, mesmo que os olhos não vejam a verdade que está por vir. Muito bem. Aqui, então, abre-se agora o microfone para os comentários e talvez para algum tipo de impacto que essa palavra, essa profundidade, venha nos oferecer uma reflexão já operosa na nossa própria vida. Ou seja, não vamos ficar no modo passivo só de recepção, vamos interagir agora para que a gente possa entrar na atividade do que a reflexão pode fazer em nossas vidas. Então, veja só, como o título falou, o veneno do negativismo. E como nós falamos no início, já que a reflexão é um combustível para a nossa fé, ela ser gerada, ser trabalhada, e nós trabalhamos igual com uma espada do Espírito, né? Ou seja, que é a palavra do Senhor, ela trabalha cortando o mal, expelindo o mal, e do outro lado, abraçando o próprio bem. Então, já que a gente, para trabalhar no benefício, vamos primeiro reconhecer o malefício. Qual é o malefício? O negativismo. O negativismo é uma reflexão contrária. O negativismo é aquilo que muitos de nós estamos abraçando por causa da cultura que nós vivemos. Então, se, por exemplo, a gente consegue viver a nossa vida de fé, ao mesmo tempo estaremos sendo, como no início falamos, convidados a confessar ou negar, em outras palavras, não que eu falei diretamente, mas daquilo que a gente aprendeu e não colocamos em prática, o que devemos fazer é criar uma diligência para que essa prática venha fazer com que aquilo que a gente aprendeu se torne uma verdade em nós. Quando não colocamos essa verdade, o contrário vem para nós, de forma que no mesmo dia ou no dia seguinte, ou hora após, você recebe uma instrução, uma palavra, digamos até que pela manhã você comece o seu dia com uma reflexão, depois vem as provações. Quais são as provações? O pensamento contrário, a reflexão negativa, ela é oriunda das trevas e tenta influenciar o nosso ser, o nosso comportamento, e a partir desse momento a gente começa a viver ou o efeito da reflexão positiva ou o efeito da reflexão negativa. Então, veja só o que é que esse texto fala sobre a língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Parece que esse texto não tem a ver com a reflexão. Ele tem a ver porque a reflexão induz o nosso discurso, que deverá ser uma confissão aberta de Deus, mesmo que os olhos não vejam a verdade que está por vir. Como, por exemplo, a gente aprende a ter fé e nós devemos refletir sobre o benefício que a fé vai trazer para cada um de nós. Mas o detalhe é que, para a gente poder viver essa fé, a gente vai viver no meio das tribulações, das provações, dos conflitos, tanto os internos como externos, que vêm provocar o nosso posicionamento. Então, é a partir daí que a gente abre a língua. E a nossa língua, ela vai revelar, ou por um impulso que você escutou da reflexão negativa, ou por impulso da reflexão positiva que veio na sua vida. Então, o detalhe é que a gente tem que ter a nossa língua para se tornar árvore de vida, e não algo que seja pervertido, que vai perverter e vai quebrantar o seu próprio espírito. Então, nós temos que parar para poder pensar. Por isso que aquela imagem que a gente colocou no início, de que você parar para pensar é como se fosse um quebra-cabeça que você está tirando e colocando ali, você tentando montar as coisas na sua própria vida, é o papel da reflexão em si. Então, se isso mexeu com você, criou já algum impacto, quiser comentar, por favor,
abra seu microfone, ou a gente pode seguir até o próximo slide, se achar interessante. Próximo slide, por gentileza. As formas de negação na nossa cultura. Precisamos identificar as formas de negação que agem como vícios sedutores em nossa cultura atual. Estamos negando a Deus quando caímos nessas armadilhas. Sugestões infundadas. Quando opinamos sem entender, tentando dirigir os planos de Deus com nossa ignorância. Murmuração e reclamação. O hábito de invalidar as bênçãos presentes focando apenas na falta. Transferência de culpa. Atribuir a outrem a responsabilidade pelas nossas frustrações. Ingratidão social. Quando deixamos de perceber o benefício da companhia alheia e da presença de Deus. Muito bem, obrigado aí, Jéssica, pela leitura. Alguém aí, alguma coisa já puxou a sua curiosidade? O que é que você acha sobre esses pontos daí? Uma das formas negativas da nossa própria cultura. Como nós estamos severamente influenciados pela cultura que nós vivemos. Nós podemos trazer, talvez, do regionalismo, de onde a gente conhece, talvez vamos dizer assim, das origens distintas que cada um de nós temos, como, por exemplo, alguns são do Sul, outros do Centro-Oeste, outros do Nordeste, outros do Norte do Brasil. Todos nós falamos o mesmo idioma, mas muitas vezes, às vezes a nossa linguagem, ela tem alguns vícios que muitas vezes até a interpretação pode trazer algumas coisas que são negativas. Então, veja só que temos, fora tudo isso, as sugestões infundadas, né? As que são sugestões infundadas? São sugestões daquele mundo espiritual negativo que vem tentando desarraigar aquilo que você já aprendeu, aquilo que seus ouvidos já ouviram, aquilo que a sua fé já abraçou e aquilo que o seu coração já se acalentou, ao mesmo tempo vem para perturbar a tua própria paz. Então, são sugestões infundadas. Quando queremos entender, né, e tentando dirigir os planos de Deus com a nossa própria ignorância, é uma forma de manipulação. Aí vem a murmuração, a reclamação, que é o hábito de invalidar as bênçãos presentes, focando apenas na falta. Veja só que nós temos na palavra do Senhor que Deus proverá todas as coisas. Nós sabemos que a Bíblia, o próprio Jesus mesmo falou, não estejais ansiosos por coisa alguma, não com o que há de vestir, de comer, com o que há de beber, porque o Pai sabe de que necessitar de todas essas coisas. Nós lemos isso em Mateus capítulo 6. E fala que nós não devemos ficar preocupados. E ainda Jesus mesmo, nessa explicação, ele diz, não estejais inquietos por estas coisas. Mas ele dá um segredo, ele dá o segredo. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala isso, ele está mostrando uma condição e uma promessa condicional. Essa promessa condicional a gente já ouviu muitas das vezes. Já ouvimos pregações, já ouvimos estudos, já participamos de estudo, talvez até a gente elaborou o próprio estudo e colocou isso em prática. Mas quando é viver diariamente, a gente esquece que existe o inimigo das nossas almas, que ele vem com a influência negativa, fazendo com que a gente perca aquela mensagem que um dia está... E interessante é que ele faz com que a gente esqueça, né? Ele vai colocando aquelas distrações, fazendo com que a gente perca o foco, para que quando chegar o momento certo, a gente se torne uma vítima fácil do negativismo, uma vítima fácil da ansiedade, uma vítima fácil da depressão, de tantas as coisas que são inimigas da própria reflexão. Transferência de culpa. Às vezes a gente não percebe que Deus está operando em nós uma transformação e a gente quer transferir esta culpa. Isso aí vem desde o Jardim do Éden.
transferência de culpa. Só que o detalhe é, onde há o pecado que colocou e gerou uma contaminação na nossa alma, a culpa não é para ser transferida para ninguém. A culpa é para ser assumida e entendida que existe uma coisa que chama-se redenção, perdão, sacrifício. E nós temos essas coisas em nosso favor. E nunca devemos esquecer disso, porque isso fala sobre a graça de Deus. Ingratidão social. Nós deixamos de perceber o benefício da companhia, as pessoas que Deus colocou em nosso caminho para nos ajudar, né? E muitas vezes as pessoas que vão sendo colocadas em nossos caminhos, elas estão ali para nos ajudar a influenciar, e vice-versa, é um ajudando o outro. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, né? E um homem prepara o outro homem para a batalha em si. Nós vemos isso nos capítulos de sabedoria, de Provérbios, que nos ensina a pegar a palavra de reflexão e entender todas essas coisas. Vamos seguir agora. Pode ler aí alguém que está disponível e desejoso? O analfabetismo reflexivo, o vício do imediatismo. A cultura atual vicia as pessoas em respostas prontas e reações rápidas. Quando paramos de garimpar, aceitamos qualquer narrativa que nos é imposta, geralmente carregada de negativismo e crítica. A sedução da inércia mental. É mais fácil murmurar e seguir o fluxo da cultura do que parar para discernir. Esse vício faz com que a pessoa perca a autoria da própria vida. O perigo das seduções infundadas. Sem esse garimpo da reflexão, tomamos-nos reprodutores de opiniões vazias. É aqui que a negação a Deus se manifesta, na incapacidade de ver além do caos imediato. A perda da sensibilidade. Quando a cultura nos desestimula a pensar, deixamos de perceber o benefício da companhia e a beleza da presença divina, pois nossa mente está ocupada demais reagindo a estímulos superficiais. Pronto, microfone aberto, agora já está na hora de vocês participarem e de dar a sua própria opinião a respeito do que está sendo colocado aí na tela. Analfabetismo reflexivo, o vício do imediatismo. O que é que isso fala para você? Pastor, eu posso fazer uma pergunta antes da gente continuar nesse slide? Desculpa, porque eu queria fazer uma pergunta no slide anterior. A gente volta. Deixa eu colocar aqui no slide anterior. E faz parte também desse novo. Eu acho que eu estou um pouco confusa com a questão da reflexão. Refletir nas situações que a gente está vivendo, ou é refletir na palavra de Deus? É só para eu entender, tipo, que tipo de reflexão que vai me ajudar a combater essas coisas, porque eu sou culpada em tudo isso, e é muito chato falar e pensar, tipo, o Espírito Santo me incomoda todas as vezes, todos os dias, tipo, quando eu começo a reclamar de alguma coisa, o Espírito Santo já fala, Jéssica, para de reclamar, né, e eu tento combater com a gratidão, e eu começo a lembrar de todas as coisas que eu tenho que ser grata, as coisas que o Senhor já fez por mim, ou faz por mim, ou pela minha situação atual, ou pela minha filha, minha família, eu começo a lembrar de várias coisas para eu ser grata. E aí passa 30 minutos, alguma coisa acontece, eu vou lá e reclamo de novo, aí eu vou lá e tento agradecer de novo, e é uma luta constante com a questão do negativismo também, né, que foi do slide ainda anterior. E aí, transferência de culpa acontece, às vezes você tá chateada com alguma coisa, ou sua vida não tá tão legal, pô, é culpa do meu marido, não tinha que ter vindo para os Estados Unidos, coisa assim, sabe? E aí eu vou e, não, Senhor, não pode ser assim, aí eu oro, assim, uma coisa constante, não é todo dia, mas tem dia que é constante, tem aqueles dias que você tá
tá complicado. Aí eu fico assim, eu tenho que refletir exatamente como ou em que, tipo, como que isso vai ajudar. Então, eu não sei se isso vai falar mais para os slides mais para frente, mas eu já tô pensando, tipo, vou passar o dia inteiro refletindo. É complicado. Perfeito. Veja só, a própria palavra, ela responde com isso, né? Que ela disse assim, o próprio salmista diz que o prazer do Senhor é meditar na Bíblia, né? Dia e noite. Salmo de número 1. Fala dia e noite. Então, o detalhe é para a gente estar realmente refletindo o tempo todo, abraçando essa ideia e comparando, porque isso faz parte do processo da reflexão em si. Primeiro trazer a comparação e primeiro colocar essa comparação aos pés da cruz, né? Através da própria palavra. A palavra que vai agora mortificar o que é negativo, fazendo a filtragem, porque sem a palavra de Deus, nenhum de nós vai subsistir as questões da influência negativa, da reflexão negativa. Mas é preciso reconhecê-la para que a gente possa atacá-la de frente. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir superar e entender o benefício da reflexão. Respondeu, Jéssica? Sim, respondeu. E eu tenho tentado, todos os dias de manhã, infelizmente não é minha primeira coisa no dia, porque a minha filha ainda me acorda, então eu cuido dela primeiro, mas de manhã eu tenho sempre tentado ler a palavra e refletir naquilo, e tem ajudado, mas a gente precisa de mais constância e estar sempre trazendo a memória, como o senhor falou. Perfeito. Alguém consegue se relacionar com isso que Jéssica falou e com o que a gente acabou de interagir? Vou ver alguém também. Não sei, atropelei alguém. Eu falo, depois a pessoa fala, ou ela fala? Já tô aqui. Ó, sobre o que você falou, no próximo slide, isso que a Sim. Jéssica falou é muito pertinente, a gente, né, não fica lembrando, mas no próximo slide você falou sobre a questão da gente ter dificuldade de pensar. E a dor e aquilo que incomoda, ou aquilo que está faltando, realmente parece que incomoda mais. Então, se a gente não está num pensamento mais profundo, aquilo que está na superfície grita mais alto. Então, esse é um ponto bem interessante. A gente está com dificuldade de conseguir parar para poder prestar atenção, reparar nas coisas. Então, como a gente não consegue fazer exatamente isso, refletir, e a Bia fala de meditar, né? Meditar parece um negócio meio místico, assim, né? Mas eu lembro de uma pregação da Joyce Meyer que ela fala assim: não vem com esse negócio de que não sabe meditar. Se você sabe se preocupar, sabe meditar. Porque meditar nada mais é do que você remoer uma coisa na cabeça, né? Ficar aquilo na sua cabeça, né? Então, é aquilo da gente ficar refletindo e repetindo, né? Um mesmo versículo, a mesma frase, ou até mesmo uma música. E muitas músicas, elas são, a maioria, não todas lá no cenário atual, mas enfim, elas são baseadas em textos bíblicos mesmo. Você canta literalmente um salmo, você canta literalmente uma passagem da Bíblia, né? Algumas títulos das canções são tituladas de, tipo, Isaías 9, né? Então você tem ali do texto de Isaías. Então isso você vai cantando, e isso, né, é uma reflexão. E é incrível como a falta dessa constância de lembrar dessas coisas faz a gente só olhar para a superfície, para aquilo que incomoda realmente, para aquilo que está faltando. Então, realmente a gente tem que exercitar o ser grato, exercitar o olhar para aquilo que está bom. Porque o fluxo natural, contínuo, fácil, especialmente nos dias de hoje, ali no rolar o vídeo, é reparar no ruim, reparar no que está faltando e deixar de perceber, né, as coisas boas. Eu tô vendo aqui o vício do imediatismo. Cara, tudo é fast food agora. Eu fico numa agonia porque a gente também quer as coisas rápido, então, inclusive resposta de Deus, né? A gente ora e então, eu já orei, Senhor, né? Já orei ontem, já orei hoje, né? Como é que vai ser? Então, assim, queria um texto escrito, assinado, redigido pelo Espírito Santo, entendeu? Para poder confirmar que aquele plano meu vai dar certo, porque, assim, no final da semana eu já preciso ter isso pronto, entendeu? E o dossiê assinado não veio ainda. Então,
tem muito isso, e ainda mais que eu preciso muito de plano, eu fico assim, Senhor, quero assim, tópico 1, tópico 2, e que às vezes a gente não tem, e essa constância, essa dificuldade de estar realmente olhando para cada coisa e realmente ser grato por elas, é um exercício que tem que ser feito e que dá muito trabalho mesmo. E aí, é isso, eu acho que eu tô sentindo que a gente realmente tá ficando mais burro por causa da tecnologia, da rede social, e isso tá fazendo a gente ter mais dificuldade para olhar para o que realmente importa. Muito bem. Eu gostei da sua participação, Carol. Eduardo, você quis aí fazer uma participação, pode falar aí agora. Ok, boa noite, pessoal. Então, o que a Jéssica falou, o que a Carol falou aí, eu acredito que sou capaz de arriscar que 100% nós passamos por isso, porque a Bíblia fala que nossa natureza humana, ela tende para as coisas mais difíceis, né? Então, nós temos muito mais facilidade de reclamar e murmurar do que agradecer pelas coisas que Deus faz para a gente, acaba esquecendo tanto de coisa que Deus faz pela gente, né? E eu já passei por algumas situações que eu pedi a Deus uma coisa, às vezes eu estava naquele processo, e depois o negócio apertava, eu reclamava, e Deus me vinha à mente, tipo assim, você não pediu isso? Aí eu já parei, eu já te contei um testemunho desse. Enfim, mas eu acredito que quase 100% passa por isso. E aí a diferença que faz também, o que a Jéssica também comentou, é o da gente tá buscando a palavra de Deus, tá buscando intimidade com Deus, porque quando a gente chega a esse ponto de que não é difícil, né, de murmurar e reclamar e transferir as Responsabilidades, né? responsabilidades para outra pessoa, quando a gente tem essa intimidade, que a gente está todo dia lendo a palavra, está orando, aí na hora o Espírito Santo vem na nossa mente e já começa a nos... Lembra das coisas que Deus tem feito por nós, né? Então, dá uma tranquilizada, mas é um ponto que todos passamos por isso. É o que eu queria só e a Carol falou isso também, no que nós queremos alguma coisa para hoje, né? Para o imediato. E Perfeito. nosso tempo também, o nosso tempo e o tempo de Deus é totalmente diferente. Deus sabe a hora que a gente tem que receber o que a gente pede, o que a gente está buscando, e Ele sabe a hora certa, e na hora certa vai receber, mas nós queremos para o imediato. E também, e o que eu falei atrás, que a gente tem que estar buscando e estar tendo essa intimidade aí, porque nós vamos acabar entendendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aí vai dar aquela tranquilizada, vai dar aquela paz no nosso coração. Sim, sim, com certeza. Valeu, Eduardo. Olha só o que está aí na tela. A sedução da inércia mental. É uma sedução. Não falar, não pensar nada, conviver, se acomodar. Me lembro de um ditado, veio agora na minha mente. Diz assim: o corajoso luta, insiste e vence. O covarde concorda, acomoda-se e desiste. Então, diante desse cenário espiritual que muitas vezes a gente não percebe, nós nos tornamos, como diz assim um certo ditado que diz assim, na briga dos elefantes, quem sofre é a grama. Nós estamos nesse processo transitório dos mundos espirituais entre o mal e o bem, e nós somos essa periferia, né? Nós estamos ali passando por todo esse combate espiritual. E a gente vai querer, tipo assim, não estou pronto para isso, não quero guerra na minha vida, não, eu quero paz. Então, o vício para a gente não é de ir correr para cima, enfrentar e pensar e colocar. Não, o Senhor está conosco, Deus é o nosso refúgio, fortaleza presente, socorro presente na hora da angústia. Para entender que temos que correr para cima. E olha só qual é o vício dessa inércia mental. Faz com que a pessoa perca a autoria da própria vida. Porque depende muito do discurso, a narrativa que você está construindo. Então, sem reflexão, você não tem como poder construir narrativa porque você não tem uma alimentação. Esse final de semana, nós fomos para a igreja, enquanto eu estava meditando sobre o material, eu vi que a resposta de Deus estava sendo dada na ministração do pastor Greg Perkins, que ele falava exatamente sobre um termo técnico de tecnologia da informação, que é GIGO, chamado de GIGO, que se traduz Garbage In, Garbage Out. Significa lixo entra, lixo sai.
Então, se eu e você não permitirmos que uma alimentação da graça venha trabalhar com você, não vai sair coisa boa de você. Então, se a gente não pega a palavra para poder meditar nela, como o Carol colocou, o dia todo ali, ó, mastigando, e como a própria Bíblia recomenda, então, como é que a gente vai combater? A gente deixa de ser autor da própria vida, a gente está vivendo à mercê das circunstâncias. Qual é o perigo das sugestões infundadas? Sem esse garimpo da reflexão, nós nos tornamos reprodutores de opiniões vazias, ou seja, não tem fundamento. E é aqui a negação a Deus se manifesta, na incapacidade de ver além do caso imediato. E, por fim, vem a perda da sensibilidade. É quando Satanás vem, como diz uma expressão em inglês, numb, né? Anestesiar a sua fé, né? Tirar de você de autor da sua própria história para você viver à mercê, deixa lá a onda levar, o barco levar. Quando a cultura nos desestimula a pensar, deixamos de perceber o benefício da companhia e a beleza da presença divina, pois nossa mente está ocupada demais reagindo aos estímulos superficiais. O que é que acontece? Se lembra que em aulas anteriores eu falei, que eu vou tentar lembrar aqui para vocês, né? Um pensamento gera um ato gera um hábito gera um caráter, e um caráter gera um destino. Tudo começa no pensamento. Mas não precisa virar um destino. Né? O pensamento gera o ato. Então, qual vai ser o ato que eu devo trabalhar agora? Em primeiro lugar, eu vou cortar esse pensamento. Ele não está servindo para te edificar. E se for uma influência externa, você vai aceitar? Não precisa aceitar. Você simplesmente basta lá, usa a palavra de Deus, para lá, Satanás, para trás de mim. Foi o que Jesus falou para o amigo dele, um dos amigos íntimos. Ele tinha 3, né? Tiago, Pedro e João. Um deles, quando ele pediu para confessar, que ele recebeu, não, você está cheio do Espírito Santo. Aí Jesus diz, faz um teste para ver se ele está mantendo essa espiritualidade toda. Olha, eu vou ser tirado do meio de vocês. Isso vai acontecendo, você não sei. Aí Pedro, todo inchado, com aquela, né, com aquela convicção de que estava cheio do Espírito Santo, não, Senhor, nada disso vai te acontecer. Ou seja, você agora se tornou um profeta, não sendo, tipo assim, convidado para poder anunciar as coisas que o Espírito Santo não mandou. Você se torna um profeta agora de colocar coisas boas, quando não foi chamado, e Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, tu não cogitas as coisas de Deus. Então, é esse o problema, que muitas vezes a gente acaba recebendo as palavras sem filtrá-las e a gente acaba formando o discurso. A reflexão é para nos dar uma narrativa. Vamos ver aí agora o próximo slide. Alguém pode ler? Aplicação, confessar ou negar. O discernimento entre confessar a Deus ou negá-lo reside na qualidade do nosso silêncio. Se o nosso garimpo mental produz murmuração, estamos seduzidos pelo vício do negativismo. Se ele produz gratidão e reconhecimento do bem, estamos vivendo a verdadeira justiça. Se o negativismo é uma negação da justiça, a reflexão é arquiteta de uma nova narrativa. Pois é, olha só o detalhe. Né? Se o negativismo é uma negação de justiça. E o que é justiça? Fazer o que é certo. É uma negação de fazer o que é certo. Então, a reflexão é a arquiteta de uma nova narrativa. Pense nisso. Então, não precisa muito botar os pensamentos para funcionar, não. Ah, não está apertando minha mente, meu Deus, não sei. Não precisa nada disso. Pegue a palavra do Senhor, use a palavra do Senhor como escudo. E a gente agora para com todas as setas inflamadas de Satanás. Amém? Vamos ler o próximo agora.
A reflexão como construtora de narrativa. A reflexão não serve apenas para analisar o passado, mas para edificar o futuro. Ao garimpar o bem e expelir o mal, você deixa de ser um espectador das circunstâncias para se tornar o autor da sua postura diante delas. O resultado final. Quem reflete, constrói uma narrativa de vitória e justiça, pois entende que a presença de Deus e o benefício da companhia são os alicerces de uma vida que confessa e não nega a soberania divina. Amém? Alguma dúvida sobre isso daí? Vamos seguindo. Quem quiser pode continuar lendo. A reflexão como construtora de narrativas. Como a reflexão gera essa construção? A substituição da lente. Enquanto o negativismo foca na escassez, a murmuração, a reflexão razoável ilumina a providência. Ela altera a narrativa interna de estou abandonado para estou sendo forjado. O alinhamento com a verdade. Ao extrair a fé da leitura, sua narrativa para de se basear em sugestões infundadas e passa a ser fundamentar em promessas. Você substitui o vício da reclamação pela virtude da confissão positiva. A consolidação da bênção. Uma bênção só é plenamente desfrutada quando é compreendida. A narrativa construída pela reflexão permite que você dê nome aos milagres, estabelecendo um louvor que tem base e fundamento e não apenas emoções passageiras. Muito bem. Alguém quer comentar esse respeito aí? Veja só que na primeira substituição da lente é um desafio, né? Porque, veja só, ela vai alterar a narrativa interna. De estou abandonado. É a questão do senso do vitimismo, né? Ah, eu fui isso, não sei o que, tal, tal. Mas quando você começa a entender qual o propósito das coisas, você vai entender, estou sendo forjado. Agora passa a ser uma espécie de contribuinte ao processo quando você começa a aceitar aquilo que vem da parte de Deus. Você passa a ser autor da sua própria escolha, da sua própria postura, entendendo que isso agora constrói a narrativa. Eu estou sendo forjado à imagem do Senhor Jesus. Eu estou me tornando igual a Cristo. A gente vê isso, por exemplo, um dos propósitos do Senhor. Ele diz assim, em textos bíblicos, né? Em Efésios capítulo 1, Efésios 1, 4, que ele disse que Efésios 1, 4, deixa eu ver se eu consigo trazer em memória ele aqui. Ele me veio aqui por um minuto, e depois é Romanos, capítulo número 8, ele fala algo interessante para nós. Me veio essa lembrança e eu preciso citá-la agora. Efésios 1, capítulo 4, depois logo de 2 Coríntios, aí vem Efésios. Vamos ver aqui. Efésios. Gálatas, Efésios 1:4. Diz assim o texto, olha só. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí segue o versículo 5. Nos predestinou para ele,
para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, como é que nós nos tornamos santos? É conforme a imagem de Jesus Cristo gerada em nós. Então, quando a gente vê essa verdade sendo trabalhada, Deus está forjando em nós essa novidade de vida, que é muito interessante para nós. Alinhamento com a verdade e a consolidação da bênção. São essas coisas que a gente tem que trabalhar, né? Substituição de lente, alinhamento da verdade e consolidação da bênção do Senhor. Vamos ver agora o próximo slide. Quem quiser, por favor, pode continuar a leitura. Eu leio. A cura pelo garimpo. A única forma de quebrar esse vício cultural é retomar a reflexão razoável. É o ato de parar deliberadamente para silenciar as vozes externas, a cultura da negação. Alimentar o espírito com o raciocínio fundamentado na fé. Construir a narrativa positiva que reconhece a bênção onde outros só veem o problema. Ao fazer isso, você deixa de ser seduzido pelo vício do negativismo e passa a professar a justiça. Veja bem que, por exemplo, a gente consegue detectar isso como? Através das conversas, né? Nas conversas, a gente consegue detectar também as narrativas. Por quê? O que é narrativa? É a história que você conta de si próprio. E a história que você conta de si próprio, ela pode ter uma negação daquilo, né? São coisas internas, são conflitos internos que precisam ser resolvidos à luz da Bíblia, mas ela pode ser trabalhada e ela pode ter a narrativa da graça de Deus sobre sua vida, que faz uma nova narrativa. Ainda que seus olhos não possam ver a verdade que vai ser formada, ela já foi autorizada pela graça a estar em nós, e por isso nós podemos e temos o direito de tomar posse da palavra, transformando a nossa realidade a partir do momento que a gente já confessa. E isso é fé. Então, profissão de fé é acreditar que aquilo que Deus preparou para nós é uma consolidação dessa bênção, é mudança de lente, né? Que a gente acabou de falar no slide anterior. Então, a gente agora começa a quebrar a cultura da negação, né? A gente para de, por exemplo, ver problemas em todas as coisas. E tem pessoas que ainda vão dar, né, argumentos, vai dizer, não, é porque eu sou muito realista, é porque assim, assado. Então, queridos, perceba que isso está numa conversa comum, isso é a cultura da negação. Qual é a cultura da palavra? Jesus começa já trazendo uma palavra para nós, seja o vosso sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, está na Escritura. Então, não vamos abraçar a narrativa de Satanás. Não vamos abraçar a sugestão que ele coloca, o negativismo que ele sopra nos nossos ouvidos. Vamos usar a palavra, vamos refletir na palavra, colocar isso para nós e parar com o vício do negativismo e passar a professar a justiça, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos agora, próximo slide. Quem quiser pode ler, por favor. Crie o hábito de refletir todos os dias. Você deve ler algo que vai te inspirar ou te edificar, como a Bíblia ou livros que aumentam o seu saber. Algo que vai te lembrar que você quer se tornar. Por exemplo, a leitura da Torá, Salmos, Provérbios e sabedoria antiga que sobreviveu ao teste do tempo. Um livro de negócios, uma biografia, um artigo de quem você admira, uma passagem das Escrituras, enfim, algo que irá encher a sua mente com sabedoria. Portanto, não importa o que você escolher para ler em particular, o que importa é que o material que você lê irá estimular o seu pensamento. Provérbios 4, 23 diz:
Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 5 minutos de leitura irá fazer uma grande diferença no seu dia. A reflexão que se segue será algo gratificante, com poderes de te acalmar e te ajudar a vencer o dia de maneira confortante. Amém. Olha só. Se quiser, pode continuar lendo aí, queridos. Eu vou continuar então. A reflexão é algo sagrado. Salmos 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esse texto clama por aprovação divina sobre o íntimo. Reflexão sobre a aceitação. O Salmo 139 destaca que Deus sonda o coração e conhece os pensamentos antes mesmo que sejam formulados. Esse versículo é ideal para iniciar um momento de meditação ou oração. E oração de entrega. Pedir que a mente e a fala se alinhem à vontade de Deus em um ato de adoração sincera. A gente entende, por exemplo, depois que faz uma leitura como essa, nossa, parece tão maravilhoso que pode parecer até utópico, quando a gente quer falar. Mas essa realidade precisa acontecer, porque essa realidade já começa a ser gerada a partir do momento que a gente pratica a palavra de Deus. Pedir que a mente e a fala se alinhem à vontade de Deus é um ato de adoração sincera. Então, imagine, por exemplo, nas lutas que nós enfrentamos no dia a dia, né, parece que é um convite, assim, absurdo à negação. Só que a gente já sabe agora, por esse material, que a reflexão é necessária. É preciso abrir essa porta para que a gente possa agora deixar que a graça de Deus venha cumprir esse papel. Deus não vai forçar a cada um de nós fazer assim. Jesus mesmo colocou isso lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Ele não toca o pé na porta empurrando, nem violenta o seu lugar de habitação. Ele faz um convite, e é um convite delicado, porque o próprio texto diz assim, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, para alguém ouvir a voz, ela tem que estar prestando atenção. Isso dá sinal de que Jesus fala até baixo. Ele bate educadamente na porta. Então, na certa, ele fica lá batendo. Ei, estou aqui. Sou eu. Me deixa entrar. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então, a gente precisa deixar a palavra do Senhor entrar. Quando ela entra, aí agora, essa palavra tem a capacidade de oferecer para nós um banquete na presença do Senhor, fazendo nosso coração sair da preocupação para estar regozijante, né, calmo, né, pronto para enfrentar as dificuldades, e é assim que ocorre. Muito bem. Segue aí a leitura quem quiser e fique à vontade para comentar. Eu leio. A reflexão é antídoto para a ansiedade. A reflexão pode ser um poderoso antídoto para a ansiedade, agindo como uma ferramenta para desacelerar o fluxo de pensamentos e trazer a mente de volta ao momento presente. Fonte: Jornal Expoente de Iguaçu. Aqui estão as principais formas de aplicar essa ideia. Pode seguir. A reflexão é antídoto para a ansiedade. 1. Práticas de atenção plena. Mindfulness. A meditação e a reflexão consciente são eficazes na redução do estresse e da ansiedade. Técnicas de
mindfulness podem ser tão eficazes quanto medicamentos em alguns casos, ajudando a focar no aqui e agora. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Pois é. Aqui serve até como um homework, né? Esse texto aí de Mateus, capítulo 6, que havia falado logo no início, fala que Jesus disse: não estejais ansiosos por coisa alguma, não fiquem inquietos com aquilo que vai te incomodar. É o quê? Com aquilo que é de vestir, comer ou beber. Mas você pode dizer: não, o problema não é comer e vestir, porque eu já tenho um vestimento, essas coisas, tenho até roupa demais. O problema é a conta do final do mês, não sei o quê. Faz parte do nosso contexto. O que ele estava querendo dizer é que esse continente de coisas que nos envolvem faz parte do projeto de Deus. Ele diz que Deus sabe que você precisa de cada uma dessas coisas. E a resposta e o segredo está no versículo 33 anterior a esse versículo, que ele diz: buscai em primeiro lugar o Rei de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu falei, era uma promessa condicional. E aí o 34 é esse aí. Portanto, fazendo um fechamento, não se preocupem, que há o contrário de uma reflexão, que é a preocupação, né? Com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está aqui autorizando a você se preocupar com as coisas de amanhã? Não. Ele está aqui lhe dando a graça de que nada a mais desse próprio dia precisa estar na sua agenda, porque você antecipa as coisas. E na antecipação cria-se a ansiedade. Vamos ler agora parte 2 ali. Continuo. Cultivo de alicerces internos. Para muitos, o antídoto real não é apenas a calma passageira, mas a construção de uma fortaleza interna, baseada na segurança e na prática da gratidão. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, 1, 2. Pois é, isso aí que nos ensina que a gente possa ter o hábito de cultivar, né, alicerces internos. Irmãos, basta dizer o seguinte, que Jesus falou uma vez, né, num dos seus ensinamentos, que toda casa edificada na areia, né, o que é que vai acontecer? Virão as tempestades, os ventos, né, a água, e ela não vai subsistir. Mas uma casa que é fundamentada na rocha, virá as tempestades, virão o mau tempo temporal, e nada vai assolar aquela casa. O que ele estava falando a respeito de quê? Ele fala que o fundamento da casa é os nossos alicerces internos da palavra do Senhor, que nos estruturou emocionalmente também, né, espiritualmente para todo o embate. É isso que a reflexão faz. Então, é fazer do Senhor o seu abrigo, o seu esconderijo, né? Porque o texto que eu aprendi no original é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso, direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso aqui é um salmo que ele é muito lido, né? E serve para cada um de nós a cada dia, né? Vivendo na convicção da palavra do Senhor, né? Muito bem. Vamos ver aí, continuando aí, reflexão é antídoto para a ansiedade. Continuo. 3. Prática da gratidão. Aqui estão os detalhes dos principais versículos sobre gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 18. Agradecer. 1 Tessalonicenses 5 a 18. Agradecer em tudo. Enfatiza que agradecer não depende da situação, boa ou ruim, mas é uma postura constante e vontade de Deus. Colossenses 3,15. Sede agradecidos. Associa a paz de Cristo no coração com a atitude de gratidão. Colossenses 3,17. Agradecer sempre. Diz para fazer tudo, palavras ou obras, em nome de Jesus.
dando graças a Deus, Pai. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. O contexto. Ensino a ser alegres, orar continuamente e agradecer em todas as circunstâncias. Pois bem, aí agora a gente volta para que Jéssica falou logo no início, quando ela falava assim, o que é que eu faço? Né? Aí dá uma lembrança de que nessa guerra do dia, né, que a gente vai fazer, vai falar a palavra, então vem esses textos, exatamente, esse aqui é o teste. É o teste quando a gente estiver preparado e a gente não vê nem sequer coisa boa, né, no horizonte, por causa das influências negativas, aí é que vamos usar a palavra do Senhor, vamos agradecer não só pelo bem, mas também pelo mal, conforme Tessalonicenses 5,18 enfatiza que agradecer não depende da situação, se ela é boa ou é ruim, mas é uma postura constante e é também a vontade de Deus. Ou seja, Deus permite que aconteça para que a gente seja capaz de dizer, meu Senhor, eu agradeço até por esse mau sistema, por esse meu mau problema, por essa situação má, por essa circunstância, porque eu sei que o Senhor vai trazer em revelação o meu pensamento, qual o propósito, qual o objetivo, como o Senhor está me forjando, como estou sendo preparado, como isso poderá aperfeiçoar a minha fé, a minha vida e fazer-me uma nova criatura. Então, queridos, veja só, estamos finalizando, tá? Alguém quer ver aí? Imersão na palavra de Deus. Josué 1:18, Salmos 1, 2, 3, Salmos 19, 14, Salmos 91, Salmo 19, 15, Filipenses 4, 8. Eu até sugiro a vocês que tirem um print dessa tela aí, quem pode estar no seu celular, você faça isso daí, porque depois é bom você pegar esses textos aí e ler um por um, né? Josué 1:8, Salmos 1, versículos 2 e 3, Salmo 19, versículo 14, Salmo 91 todo, Salmo 119, versículo 15 e Filipenses 4, versículo 8. Para dizer, queridos, no fechamento, que realmente o que faz a transformação da nossa vida é a mudança da nossa mente, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Que é pela transformação da nossa mente que a gente vai experimentar a perfeita, a gloriosa vontade de Deus, né? A agradável, perfeita vontade de Deus. Então, é dessa forma que a gente é transformado, na mudança da mente pela palavra do Senhor. Então, esse agora é o desafio para a gente concluir o nosso estudo dessa noite. Reflita sobre isso. Deus me criou. Isso aí é uma reflexão individual. Deus me criou. Deus me amou. Deus me perdoou. E Deus me chamou. Então, se essas 4 coisas são fortes em você, não vai ter pensamento negativo, querido, que vai tentar arruinar os alicerces que já estão estabelecidos no seu coração. Agora, como é que você vai enfrentar isso? Pegue um versículo que fala que Deus me criou. Pesquise isso. Que Deus me amou. Que Deus me perdoou. Que Deus me chamou. Então, seja isso que vai fechar o nosso estudo nessa noite. Vou aproveitar agora. Quem tem pedido de oração, por favor, faça, que esse é o momento. Né? A gente já está encerrando o nosso estudo. Algum pedido de oração, algum testemunho, alguma coisa que seria interessante a gente, nesse instante, orar antes de encerrar? Muito bem. Deixa parar o compartilhamento aqui e nós vamos encerrar na palavra de oração. Eu gostaria de pedir, quem sente aí o desejo de orar nesse instante, que tomou um aproveitamento desse material, que pode agradecer ao Senhor por esse momento, que a gente possa estar encerrando esse estudo agora, levando talvez uma novidade, algo importante para finalizar.
Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de receber a tua palavra. E falou aos nossos corações nessa noite. Queremos exaltar o Senhor pela majestade, pela grandiosidade do teu nome, pelo teu poder que é imenso, pela verdade, ó Deus, que nós abraçamos, ó Deus, de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que nós fomos chamados por ti, chamados à santificação e chamados à comunhão. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, porque nos amou, porque a tua palavra nos diz que o Senhor entregou o seu Filho amado para que, sendo ele o unigênito, nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque essa verdade nós abraçamos e podemos fazer jus, ó Deus, dessa verdade em nossos corações. Ajuda-nos a consolar, Senhor, nossas vidas, que a partir do momento que tomamos, ó Deus, agora, Senhor, a dianteira, né, as rédeas dos nossos caminhos, da nossa atitude, da nossa postura de vitória, Senhor, infundadas de situações que vêm em nossos pensamentos, infundadas reflexões que vêm tentando desarraigar a nossa fé, sejam repreendidos, ó Deus, pelo conhecimento da tua palavra. Assim pedimos, ó Deus, que o Senhor nos console com o conhecimento desta tua preciosa palavra em nossos corações e venhamos a viver uma vida segundo aquilo que te agrada, meditando na tua palavra noite e dia, conforme nela está escrito. O Senhor nos leva agora, Senhor, cada um de nós, ao nosso descanso, ao nosso repouso, Senhor, abastecidos, ó Deus, com conhecimento que o Senhor gerou nessa noite, que nosso pensamento, ó Deus, possa estar agora, Senhor, em êxtase, Senhor, em alegria, Senhor, por receber, ó Deus, agora algo que é necessário para que a gente possa viver a nossa prosperidade, a prosperidade bíblica, que esse momento sagrado de reflexão pode nos conferir. Obrigado, Senhor, dá-nos esta boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que tenham uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até a semana que vem com nossa próxima disciplina, que será a disciplina do exercício. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Pessoal, Semana abençoada. Até domingo, né, pastor? Até domingo. Até domingo, se Deus quiser. Boa noite. É. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.